Luiz Fernando, vamos falar agora também de eleições municipais. Primeiro turno se encerrou no dia 6 de outubro. Uma eleição, a princípio, aqui no Rio Grande do Sul, uma eleição tranquila, né, Luiz Fernando? Não houve muitos atritos, enfim, atritos rotineiros de políticas, mas não de grande repercussão. Uma eleição tranquila, que a gente observou, até inclusive no dia 6 de outubro a gente fez uma cobertura completa aqui através do nosso portal de notícias, uma cobertura ampla, fazendo toda a região aí, São Paulo também, até por conta da nossa audiência também, tem uma boa parte lá em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Uma avaliação que você faz desse primeiro turno das eleições municipais no âmbito da região das Missões, no âmbito da região do Vale do Jaguari, fazendo um contexto aí no Rio Grande do Sul e também para finalizar essa primeira parte das eleições, que eu tenho mais perguntas ainda sobre as eleições, um resumo lá de São Paulo só desse primeiro turno. Perfeito. Primeiro, te parabenizar a tua equipe, né? Você do blog Atualidade, pelo trabalho, pela cobertura. Eu escutei muito, acompanhei muito e até me atualizei muito por vocês. Então, parabéns pelo trabalho. É importantíssimo a gente poder se dar por conta, já que no futuro dos próximos 4 anos dos municípios, que é onde de fato, né, Jonas, onde a vida acontece, foram definidas no último dia 6, né, e agora, obviamente, que os reeleitos e os eleitos vão ter que trabalhar para que efetivamente as melhorias que a população deseja aconteçam. Na avaliação do cenário político que eu faço da região das Missões, ficou muito claro o fortalecimento dos partidos de centro-direita, de direita, né, em relação ao que estava lá, e o fortalecimento do Progressistas. Progressistas, obviamente, conquistou lá, Jonatas, dos 27 municípios, 16 prefeituras, né, e conseguiu mais 6 vice-prefeituras, e elegeu o maior número de vereadores. Né, o MDB também teve seu papel conquistando municípios importantes, como São Luís Gonzaga. O PL teve uma vitória importante, já que conquistou o Santo Anjo, que é o maior colégio eleitoral dessa região, como vice do Progressistas. O PL, então, iniciando, né, esse trabalho lá no maior colégio eleitoral, com o Nível Brás, que é um suplente de deputado estadual, foi assessor do deputado federal Sanderson, né? Então, fica muito claro, inclusive com a passagem durante esse período eleitoral do ex-presidente Bolsonaro, dando apoio, retirando o PDT depois de alguns anos que estava já conduzindo aquele município. Então, realmente, foi também uma vitória importante por parte do PL. O PDT acabou perdendo muita força, já que perdeu prefeituras como Santo Anjo, prefeituras importantes, né? Teve a reeleição de candidatos em Garruchos e Vitória das Missões e outros municípios, mas ao perder o maior colégio eleitoral, fica claro que eles perdem um pouco da sua força, da sua questão. Né? A vitória também, e aqui eu vou transcender um pouco a região das Missões, mas para mostrar nesse cenário dessa região noroeste aí, já incluindo Santiago, do Progressista. O Progressista ganhou em Santiago, né, que já tem uma história de trabalho muito forte. O Peru já vinha como vice do Thiago, sabemos que tem uma aprovação muito boa. Ali em São Borja, o Bonotto conseguiu eleger o Boca, o seu sucessor. O Andrei Cossetin, em Juí, foi reeleito com 72% dos votos, demonstrando justamente a força do seu trabalho. De igual forma, o Mantei, em Santa Rosa, né, com mais de 70% dos votos, contra um ex-prefeito, um ex-deputado federal, que é o Orlando Desconze, do PT. Então, fica muito claro nessa região das Missões, região noroeste, e pega a região de Santiago, esse crescimento por parte desse partido, né, desse grupo que representa a direita e o centro-direita. Então fica muito claro aí que houve esse crescimento, corroborando, na verdade, que a população nesses municípios estão satisfeitas com os seus gestores. Né? Então fica muito claro nesse sentido. Então minha avaliação é que efetivamente nesse cenário aqui houve um crescimento importante. Saindo um pouco da questão regional aqui, partindo para a questão de São Paulo, que foi a tua indagação final nessa primeira parte, São Paulo agora nós temos, né, dois campos bem claros aí. O Boulos, né, que está lá representado pelo presidente Lula, pela esquerda,
né, embora ele seja da extrema esquerda, já que é do PSOL, e representa mesmo a extrema esquerda, já que tem políticas e defendeu ao longo da sua vida, embora agora como candidato ele queira dar um tom mais moderado, só que a história não se apaga, né, Jonas? O que ele fez durante a sua história não tem como passar uma borracha e apagar. Então nós sabemos que ele defende invasores, defendeu a vida inteira movimentos como o MST, como o MTST, né, movimentos sem teto. Então esses movimentos aí, a sua atribuição é cometer crimes, né? E eu, como um defensor da propriedade privada, da iniciativa, tenho dificuldade em analisar até de forma imparcial um candidato como esse. Mas ele tem a sua força, né? O PT tem a sua força, o pessoal tem a sua força lá em São Paulo. Nós sabemos disso, tanto é que já elegeu no passado recente o próprio Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, e ele fez, né, quase 29% dos votos, um percentual muito pequeno do Pablo Marçal, que foi a surpresa dessa eleição, sem tempo de TV. Vamos falar aqui do Pablo Marçal agora. Sem tempo de TV. Tendo as redes sociais suspensas, e uma delas acabou tendo que mudar em cima do laço, né? Sofrendo ataques de diversos todos, sem ter um padrinho político que pudesse alavancar sua candidatura, como o próprio governador Tarcísio, como o próprio presidente Bolsonaro, ele fazer 28% dos votos na cidade de São Paulo, né, que é a maior cidade da América Latina, da América do Sul, realmente é algo a se comemorar, apesar de que ele cometeu alguns excessos, né? Ele começou muito bem, na minha opinião, depois ele foi perdendo um pouco do tom, em vez de ele devia ter apresentado mais proposta, ao invés de ficar só naquele tom, mas ele tem essa questão de enfrentar tudo contra todos e de ter, como eu disse, uma campanha desleal em relação aos demais candidatos, não usou fundo eleitoral, né? Não teve esse acesso ao fundo, que os demais candidatos todos os outros usaram. Né? Tivemos a Tabata tentando também se mostrar como uma via alternativa de preparo, mostrando aquela questão do time, fez uma votação importante, né? Fez, se não me engano, quase 10% dos votos. Né? O Datena realmente foi a surpresa negativa, porque pelo histórico dele, pelo tempo de TV, por ser um jornalista, fazer tão poucos votos, realmente foi algo que não que surpreendeu, porque quem acompanhou a eleição viu que ele realmente não tinha preparo, né, não tinha como a questão do controle emocional ao fazer aquela questão da cadeirada no Marçal, ficou ridículo aquilo, foi ridículo, né, devia ter ser pedido para desistir da candidatura depois daquele ato, não poderia mais participar, por não respeitar a democracia, não respeitar o contraditório no debate, participar dos demais debates, então teve uma série de erros nesse sentido. E o Nunes, obviamente, né, por ser o atual prefeito, ou seja, ter a máquina na mão, e por ter o apoio do Tarcísio e do próprio presidente Bolsonaro, na minha opinião, até ele teria que fazer mais votos do que ele fez. Mas como teve a questão do Marçal, obviamente que era o mesmo público e isso dificultou um pouco. E agora, automaticamente, embora o Marçal está com dificuldade de declarar apoio ao Nunes, né, tendo em vista que o seu eleitor, eu não acredito que vai querer votar num invasor, que é o caso do Boulos, então, obviamente, eu acredito que em São Paulo, o Ricardo Nunes, o atual prefeito, vai conseguir a sua reeleição através da migração natural dos candidatos da direita, os candidatos centro-direita que apostaram no primeiro turno no Pablo Marçal, que queria uma novidade, para evitar que o mal maior, como alguns, entre aspas, aqui alguns têm colocado, chegue ao poder, evitar que o Boulos chegue ao poder, para ser bem direto. Então, nesse sentido, eu acredito que está bem encaminhada a reeleição do Ricardo Nunes em São Paulo. Muito bem. A gente viu algumas pesquisas mostrando aí, não sei se você chegou a acompanhar, Luiz Fernando, que mostra já o Pablo Marçal fazendo uma comparação para 2026. Inclusive, o próprio Pablo Marçal já disse que 2026 está logo ali, né? Depois que ele soube do resultado. A princípio, ele será um candidato à presidência em 2026. Como que tu faz essa avaliação? Tem também o governador Tarcísio, que a princípio pode ir à reeleição em São Paulo, como também pode ir à presidência da República.
Tem também a questão com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que vai acontecer agora nos próximos meses. Há ainda uma decisão se vai torná-lo elegível novamente para disputar as eleições de 2026. Qual a avaliação que tu faz no âmbito a nível nacional? Perfeito. Realmente o Paulo Marçal, ele conseguiu, além desses números da votação em São Paulo, ele conseguiu ser comentado no Brasil inteiro. Todo o Brasil estava acompanhando as eleições de São Paulo. Muitos não acreditando, até inclusive no nível do debate, com críticas pesadas, mas de alguma forma ou de outra ele conseguiu que o Brasil inteiro soubesse quem é Pablo Marçal e soubesse quem eram os candidatos das eleições em São Paulo. Para o bem ou para o mal, ele foi muito comentado. Em relação a ele colocar o seu nome para buscar a presidência da República, eu vejo que ele, apesar de ter toda essa questão, digamos, da rede social, da imprensa, do seu nome comentado e de ficar conhecido no cenário nacional, eu vejo que ele parte muito atrás também, né, em relação aos demais candidatos. Nós sabemos da força do nosso ex-presidente, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está, por enquanto, inelegível, mas nós sabemos que no Brasil, como diria o Pedro Malan, até o passado é incerto. O atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, estava preso, foi solto, né, de uma hora para outra, e conseguiu se colocar como candidato e está hoje como presidente. Então, assim como ele está inelegível, ele pode, de alguma forma, numa nova decisão por parte da Suprema Corte, se tornar elegível e poder, então, concorrer e disputar as próximas eleições. Sabemos que existem, então, também outros nomes desse espectro político que teriam, caso o Bolsonaro não possa, o apoio do atual presidente, que é o caso do governador Tarcísio de Freitas, que tem tido uma boa aprovação em São Paulo, tem feito um mandato muito bem, né? É um nome que surge, certamente é um nome forte, né? Que representaria esse campo político com um tom mais moderado, de se comunicar, de se falar, e com menos rejeição, e digamos, inclusive que o próprio presidente Bolsonaro, não tem aquele apelo popular, aquele apego, mas tem essa questão da rejeição menor. Então isso aí também o fortalece devido ao bom mandato e devido a credenciais de ser um dos possíveis a ter o apoio do presidente Bolsonaro. De igual forma, sabemos que tem o Ronaldo Caiado, em Goiás, né, com um mandato com uma ampla aprovação lá em Goiás, e tudo isso o credencia também a ser um dos postulantes pela União Brasil, e aqui também já faz uma referência aos partidos, né, que conseguiram o maior número de prefeituras. Sabemos também que tem o governador Zema, com uma ampla aprovação em Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. É um partido pequeno, mas que se houver um entendimento nesse campo político do centro e da direita, pode se tornar também algum candidato. Tem o Ratinho Júnior, ali no Paraná, né, claro, com menos força, digamos assim, e menos badalado que esses candidatos, né, mas eu acredito que esse grupo, esses que eu citei aqui, todos eles, de alguma forma, dependem do apoio e do que vai acontecer com o ex-presidente Bolsonaro. A esquerda, por sua vez, obviamente, não tem outro candidato a não ser o atual presidente Lula para a reeleição, então, ao que tudo indica, apesar da idade avançada, o candidato deve ser, eles não têm outro nome. Eu citei vários nomes aqui que podem ser e são hoje governadores bem avaliados nesse campo, né? A gente sabe que a esquerda, por sua vez, só tem hoje o nome do Lula e de ninguém mais. Isso demonstra também que, obviamente, esse campo político do centro e da direita tem crescido muito, né, e tem apresentado nomes com qualidades. Então, a gente tem nomes com qualidades hoje que podem justamente buscar esse espaço. Acredito que o atual nosso governador aqui do estado, Eduardo Leite, pela questão do seu partido, né, ele acabou perdendo força, acabou perdendo espaço na sua pretensão de colocar o seu nome como um dos postulantes. Não vejo ele como candidato que teria alguma força nesse cenário hoje, tendo em vista a força dos demais nomes, inclusive as avaliações dos próprios governos em seus estados. O Eduardo Leite está muito abaixo da avaliação do Tarcísio, da avaliação do Ratinho Júnior e do Ronaldo Caiado e do Romeu Zema, que estão muito à frente. São colégios eleitorais maiores, têm partidos
com mais força política. Então, vejo eles com muito mais força em relação a isso. Então, esse cenário que está desenhado aqui, mas eu repito que eu acredito que vai ser, novamente, uma eleição bem polarizada. Então, não acredito em terceira via em 2026. Acho que vai ser bem polarizado, vai ter o atual presidente representando a esquerda, e esse campo político aí da direita, do centro-direita, vai estar representado por um candidato desses que eu citei, desses governadores, ou pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, caso ele consiga mudar em relação à inegibilidade no Supremo Tribunal Federal, que eles devem estar tentando através dos seus advogados, e de qualquer forma, se não for ele o candidato, a eleição vai passar justamente pelo seu aval, que automaticamente vai levar esse número de apoiadores dele e do própria força do PL junto com o seu candidato. Então é esse o cenário que está se desenhando aí, e obviamente que essa sucessão de 2026, tanto para a presidência como para os governos do Estado, para o Senado Federal, inclusive aqui no Estado, dá para se dizer também, e para a Assembleia e para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, já iniciou. Já estão aí os parlamentares trabalhando pelas suas eleições, né? Já estão aí os pré-candidatos já surgindo tanto ao Senado como ao governo do Estado, então tudo isso já está trabalhando, e a gente vê que vai ter, assim, uma polarização novamente em 2026, Jantes.